Como surge uma boa história? Qual o primeiro passo para poder contá-la ao mundo? E como finalmente trabalhar isso em forma de roteiro? Essas são apenas algumas das perguntas que martelam na cabeça do roteirista iniciante. Nesse vídeo, eu vou te ajudar a entender como uma história surge dentro do processo criativo e como transformar até a ideia mais simples em matéria-prima para o seu roteiro. Mas antes, que tal deixar aquele like para fortalecer o trabalho aqui do canal? Eu sou Roberto Silver e esse é mais um vídeo do Papo de Roteiro. Um lampejo criativo, um insight, uma sacada, ou como queira chamar. O fato é que todo processo criativo começa com uma simples ideia, e com escrita de roteiro não é diferente. Mas como ter uma ideia? Eu simplesmente não sei responder essa pergunta e não conheço ninguém que consiga, de maneira direta pelo menos. Eu acredito que nós não temos ideias, nós não criamos ideias, nós as encontramos. Ideias são como vagalumes. Elas voam livres por aí ao nosso redor sem que nós possamos vê-las, tocá-las ou senti-las. Ao menos até o momento que uma delas decide pousar em nosso ombro. Só o que temos que fazer é capturá-la. Isso é apenas uma analogia, claro, mas serve para ilustrar como não temos controle sobre nossos impulsos criativos e não podemos fazer nada a não ser estar preparados para aproveitar o momento que a ideia surge. Pode ser em uma ida ao supermercado, em uma viagem em um ônibus lotado, uma ida ao shopping, numa conversa com um amigo, vendo uma reportagem na TV, assistindo um vídeo ou, quem sabe, ouvindo um podcast. A tal da inspiração aparece onde e quando menos esperamos. O importante é que você esteja sempre preparado para capturar a ideia assim que ela surgir. Mas como se captura uma ideia? Isso tem mais a ver com o processo criativo de cada um. Pessoalmente, eu sempre tenho à mão uma caneta e um bloquinho. Quando não tenho papel e caneta, saco meu celular e digito no bloco de notas, ou gravo um áudio sobre a ideia que tive antes que ela vá embora. Talvez nesse início de processo você se pergunte sobre a originalidade de sua ideia. É preciso ter em mente que hoje em dia é quase impossível criar uma história totalmente original. É muito provável que a ideia que você já teve já tenha sido concebida por alguém antes e muito antes por outro. Pegue como exemplo os mangás Blue Exorcist e The Gray Man. Para quem não conhece, ambos foram construídos sobre a mesma ideia base, uma instituição secreta de exorcistas que combate demônios. As obras em si têm aspectos bem parecidos, como a semelhança da instituição com a escola, jovens e carismáticos exorcistas e as batalhas pirotécnicas. Porém, a forma como cada autor executou sua obra fez delas obras distintas. Então, o que torna uma ideia original nos dias de hoje é a forma como você a desenvolve, como dá a ela seu toque pessoal de acordo com sua vivência e de seu ponto de vista sobre a vida. Não há problemas em se inspirar em ideias que outros escritores desenvolveram antes. Aquela obra que você tanto gosta, seja livro, filme ou quadrinhos, provavelmente foi inspirada em outra que veio antes, e tudo bem. Roteiristas experientes sabem que é um erro descartar uma ideia apenas porque já viu algo parecido antes. Contanto que você fique longe do plágio ou da cópia descarada, sua história vai ficar bem. Depois da ideia capturada, o próximo passo seria transformá-la em assunto. O guru dos roteiros, Sid Field, em seu livro Manual do Roteiro, explica a diferença entre ideia e assunto. Ideia é um conceito, um ponto de partida. Para que você entenda melhor, eu vou usar ANSI, Agência Nacional de Saúde Espiritual, um mangá que escrevi e produzi junto com o desenhista João Luiz. Eu comecei com uma simples questão. E se houvesse um órgão do governo que trabalhasse no combate de enfermidades da alma? Aqui eu não tinha nada de concreto ainda, pois era apenas uma ideia inicial. Já assunto é sobre o que é sua história. Sobre isso, Sid Field tem uma ótima analogia. Ele diz: toda história é como um substantivo, ou seja, é sempre sobre alguém em algum lugar vivendo a sua coisa. Quando se refere a alguém, ele se refere a personagem, e vivendo a sua coisa, ele se refere à ação. Com isso em mente, o próximo passo é sintetizar aquela ideia inicial em termos de ação e personagem.
Essa parte do processo é o que muitos escritores chamam de criação de premissa ou logline, que nada mais é do que organizar sua ideia geral em poucas frases, resumindo tudo a ação e personagem. Ainda no exemplo do mangá Ansi, eu cheguei ao seguinte assunto ou premissa. A história é sobre dois agentes da ANSI, Agência Nacional de Saúde Espiritual, tendo que combater demônios que brotam da alma dos humanos como uma doença espiritual. Viu? Ação e personagem. Os personagens são os dois agentes da ANSI e a ação é eles tentando lutar contra os demônios que brotam das almas humanas. Existem outras formas de organizar uma ideia inicial, porém, transformá-la em um assunto baseado em ação e personagem é o que mais me deixa confortável e o que venho usando há tantos anos. Mas é claro que montar um assunto para uma história não é algo assim rápido. Sobre o que é sua história? Quais os personagens? É um drama? Uma comédia? Um suspense? Você pode se fazer muitas perguntas antes de conseguir sintetizar sua história em algumas frases em termos de ação e personagem. Mas quando isso acontecer, será sinal que você está pronto para começar a desenvolver seu roteiro de fato. Resumindo para fixar melhor. Toda história surge da progressão entre ideia e assunto. Primeiro surge a ideia como algo inicial e indefinido. Depois, ela deve ser transformada em assunto, que seria a definição sobre o que sua história trata de maneira sucinta e direta, servindo como base sobre o qual o roteiro será desenvolvido. E se, durante o desenvolvimento do seu roteiro, se você se sentir desorientado ou que está indo em uma direção indesejada, basta voltar ao seu assunto e lembrar: ah, minha história é sobre isso e não sobre aquilo. Então é isso. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Se você gostou, deixe um comentário. Se não gostou, deixa também. Me siga nas redes sociais para outros conteúdos. Não esquece daquele like que ajuda muito nos trabalhos aqui do canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos. É isso aí, obrigado e até o próximo vídeo.